Passamos agora a palavra para o professor. Será que em algum momento sente que tem de se sentir mais professor do que gestor ou consegue colocar essas duas facetas no mesmo nível? Eh, Bom, se tivesse que escolher, sente-se, ou conforme sente a vida, será que sente-se mais professor do que gestor, ou o contrário, ou dá para harmonizar tudo isso, passado esse tempo todo de vida acadêmica e empresarial? Bem, eh, temos que olhar numa perspectiva de necessidade, porque quando se fala em abrir negócios, 90% das pessoas, ou seja, vamos falar assim de uma maneira mais generalizada, a maior parte das pessoas abrem um negócio porque tem uma necessidade financeira por resolver. Não é propriamente porque tem um bom produto ou um bom serviço para poder ser comercializado. Então, à luz disso, eu me sinto muito mais professor do que propriamente um gestor de empresa, por conta das necessidades que eu tenho. Eu tenho uma mulher, quem tem mulher sabe que não é fácil lidar com elas. São exigentes, então nós temos que satisfazer os caprichos das nossas mulheres. E mais grave ainda, nós somos progenitores, temos filhos, os filhos têm necessidades imediatas, urgentes, o agora. Então isso me leva a despender mais tempo em ser professor do que propriamente ser gestor de empresa. Mas de um tempo para cá eu tive que tomar umas decisões revolucionárias. Só para ter uma ideia, 2017 até o auge da pandemia, aproximadamente, e vou recuar um bocadinho até para ser mais estratégico. Quando nasce a minha primeira filha em 2011, depois o meu filho em 2013, o segundo, eu dava aulas na Mandume, dava aulas no Xiringuiro, trabalhava na Interserviço como consultor, tinha também a minha empresa, que estava a abrir no princípio, e ainda dava aula na Gregório Cimento. Quer dizer, olha, eram 5 empregos em 24 horas, ainda tinha mais o outro natural, marido e pai. Esse também é outro terrível. Então, nesta fase, houve uma altura que eu saía de casa, deixava os meus filhos a dormir, porque ainda não estavam na creche, eram pequenitos. Eu deixava-os a dormir, voltava 22, 23 horas e encontrava-os a dormir. E foi um ciclo continuado, esse tipo de vivência. Então, em determinada altura, eu tive que dar um basta. Escolher mais qualidade e menos quantidade. Então, fui me abstendo de algumas atividades, acabei deixando a Interserviço para tentar tocar um bocadinho no negócio. E para quem tem negócio sabe que é muito difícil nisso, então as coisas foram andando às cambalhotas até que tive que romper com o sócio e depois fundar a minha própria empresa. 2017 ainda fui me aventurar por causa das necessidades financeiras, dar aula na Independente, mas em 2019 tive que tomar uma decisão. Eu disse, olha, daqui para frente não dou mais aulas em nenhuma instituição privada. Cortei. Mas eu não cortei por falta de tempo, ou seja, por ter muito dinheiro. Eu cortei porque tinha menos tempo para mim mesmo e precisava de cuidar mais de mim. Então tive que me abster de algumas somas monetárias. E o ano passado ainda fui muito mais radical. Eu dava aulas também no pós-laboral da Faculdade de Economia. Para terem uma ideia, ganhar entre 200 e 300 mil nas províncias é uma boa massa, não é? Então, mas eu tive que tomar uma decisão ainda mais dura, de dizer, não, se eu quero me firmar como empresário, empreendedor, alguém que vive isso, transpira no seu dia a dia, então eu tenho que dedicar grande parte do meu tempo à atividade empreendedora. E acabei deixando também o pós-laboral e hoje só dou aulas na Faculdade de Economia de manhã e tão logo termina, eu vou para os escritórios. Só para terem uma ideia, são 3 empresas, 2 estão ativas e uma terceira ainda está sendo estruturada. Então eu vou para os escritórios às tardes e vou cuidando, e vou cuidando das coisas conforme devem ser. Então eu tive que tomar essas decisões, ser um bocadinho mais radical para poder equilibrar. Então hoje por si só consigo dizer um bocadinho mais que existe um pequeno equilíbrio entre a atividade de docência e a atividade empresarial. Então tive que me associar porque é ali onde eu quero. E está muito mais claro que ninguém fica rico trabalhando para outrem.
É muito mais fácil criar riqueza quando você trabalha por si próprio. Então, nessa linha de pensamento, eu estou jogando, estou tocando, para ver se a gente consegue criar bons serviços, bons produtos para o mercado. E olhando na máxima de que não se pode colocar todos os ovos na mesma cesta, estamos a diversificar as atividades. Algumas meio não é ilícitas, são um bocadinho mais ilegais na perspectiva do informalismo, uma loja de conveniência no bairro, onde a AGT tem pouco acesso à zona, logo não me cobra imposto, não está lá em cima, no sentido de ir ganhando um bocadinho daqui e dali. Então é nessa perspectiva que a gente está a viver. E de algum modo ser hoje, ou estar ligado à vida do empresariado, isso também lhe remete ao facto de ter experimentado a vida de venderem passinhas, de algum modo é a continuidade do gestor que é hoje em outro nível. Para lhe ser franco, nunca me tinha ocorrido tal perspectiva após a conversa consigo e com o Silvio agora. Agora que nós estamos aqui a conversar, eu estou jogando os pontos, me faz lembrar um bocadinho de Steve Jobs, que é um dos homens que eu sigo na perspectiva da vida empresarial, que dizia que você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Tu conectas os pontos olhando para trás. Yep. Agora que eu vou verificando o que eu estou fazendo com aquela vivência que eu tive na infância, então consigo intercalar de que realmente aquela experiência lá atrás hoje está a se conectar com aquilo que eu quero ser lá para frente. Então é nessa perspectiva.